Muito bem, agora que você terminou o Evangelho de Mateus, vamos para o Evangelho de Marcos. Enquanto Mateus escreve para leitores judeus, e por isso ele faz tantas citações no Velho Testamento, por exemplo, Marcos escreve para leitores romanos, pessoas que têm, embora sejam romanos, mas têm aquela mentalidade grega, né? Então, são pessoas que não estão muito afeitos aos detalhes e mesmo à questão das escrituras e tudo. Então, sua leitura é mais dinâmica, é mais ágil, mais condensada, com menos detalhes, especialmente relativos ao judaísmo ou ao Velho Testamento. Podemos perceber então que Marcos vai apresentar Jesus como o servo ativo, e é assim que nós vamos chamar o seu evangelho. Vamos pensar nas suas divisões principais, nas divisões principais do seu evangelho. Eu vou fazer de uma forma que nem todo mundo gosta muito que se faça, mas você vai perceber que tem na dinâmica do livro um período que Jesus está em lugares diferentes, em regiões geográficas diferentes. Então, embora para você talvez não faça muito sentido sem um mapa na mão, mas até é uma coisa interessante para você pesquisar, nós vamos dividir assim. Primeiro, o ministério de Jesus na Galileia, onde Jesus morava, de Cafarnaum e aquela região. Então, de 1 a 9, Jesus está falando na Galileia. Isso pelo período de 3 anos. Então, não é exatamente que ficou todo o tempo ali, mas você consegue ir percebendo a movimentação de Jesus por essas regiões. Então, capítulo 1 a 9 na Galileia, depois ele vai para a Pérea, no capítulo 10, e até ali depois ele faz algumas incursões também, fora até mesmo do território, né? Ali próximo ao território de Israel. E aí depois nós vamos encontrar dos capítulos 11 a 15 Jesus em Jerusalém, mas isso já na última vez que ele vai, já entrando lá naquela última semana, na semana que ele vai ser julgado, preso, julgado, condenado, crucificado, sepultado e ressuscitado, ou seja, a sua paixão. Então, Jesus na Galileia, Jesus na Pérea e depois Jesus em Jerusalém. Seguindo a nossa proposta de falar alguma coisa sobre os autores dos evangelhos, João Marcos é aquele menino que você vai encontrar lá no livro de Atos, saindo com Barnabé e Saulo para a sua viagem missionária, e ele para na metade, aliás, nem na metade do caminho, já na primeira parada ele volta e aí ele deixa os dois irem sozinhos. Na segunda viagem, quando eles vão sair para visitar as igrejas, Barnabé quer levar o João Marcos com ele, é primo de Barnabé, e Paulo fala, não, ele abandonou a gente e eu não quero levar ele de novo e tal. Eles brigam por causa de Marcos e acabam se dividindo. Marcos fica com Barnabé, eles vão para um lado, o Paulo pega o Silas e vai para outro lado e a história continua. É interessante, como vocês devem saber, que aparentemente Barnabé, é provável que tenha sido isso, porque foi a última pessoa com quem a gente encontra Marcos no livro de Atos. Barnabé aparentemente recupera aquela situação que foi causada em João Marcos, aquele fato de ter desistido no começo, e eu acho que isso dá resultado, porque lá no fim da sua vida, o apóstolo Paulo vai pedir que Marcos venha ter com ele, porque Marcos seria muito útil para ele. Veja, muitos anos depois, o apóstolo Paulo está considerando como útil alguém que ele descartou lá atrás. Não vamos entrar na discussão aqui quem é que estava certo, se Barnabé ou se Paulo naquele momento, mas o que eu quero destacar é, assim como Mateus, que tinha um passado meio complicado para explicar por ser publicano, João Marcos era alguém que poderia ter facilmente sido descartado. No entanto, ele foi recuperado e se tornou o autor do principal evangelho, no sentido de que talvez ele tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito e que serviu de base, inclusive, para outros, e que foi, segundo os historiadores, um dos evangelhos ou um dos livros canônicos mais utilizados pela igreja nos seus primeiros anos para discipulado e para explicar para as pessoas a respeito da vida do Senhor Jesus Cristo. Então, Marcos escreve, como a gente falou lá no começo, para os romanos, é uma leitura ágil, uma leitura rápida, é o mais curtinho dos evangelhos, mas você vai fazer muito bem em ler completamente de ponta a ponta. Algumas coisas que você já leu em Mateus, você vai ver aqui de novo, mas de uma forma mais reduzida, mais ágil. Jesus está sempre andando para lá e para cá. Se você gosta de movimento, o Evangelho de Marcos vai ser alguma coisa com a qual você vai se identificar. Vamos lá? Daqui a pouco a gente se encontra no Evangelho de Lucas.